Olá, meus queridos amigos. Aqui quem fala com vocês é o Rainer Alves. Eu sou cientista político e a gente vai fazer algumas análises, de algumas notícias que circularam hoje pelos noticiários a nível nacional e que tem a ver com a política. Vamos lá. Foi divulgado na data de hoje, dia 3 de novembro, uma pesquisa eleitoral da IBESP. O Instituto IBESP divulgou nessa quarta-feira, dia 3, e essa pesquisa, o que ela traz? O que ela retrata para nós do momento atual? Ela foi realizada nos dias 25 a 28 de outubro, e essa pesquisa ela entrevistou 1.000 pessoas por telefone, e a margem de erro é de 3,2 percentuais. E o nível de confiança da pesquisa é de 95,5%. E o que ela traz para nós? Ela traz dois cenários de simulação de primeiro turno. No primeiro turno, nós temos os nomes que foram testados foram Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Rodrigo Pacheco. Então, quem ficou nesse parê das corridas foi Lula com 42% das intenções de voto, Bolsonaro, atual presidente, com 28%, e terceiro colocado, Ciro Gomes, com 11% das intenções de voto. Então, em relação à última pesquisa que foi divulgada, que retratou uma outra situação que mostrava Sérgio Moro à frente do Ciro Gomes, nesse cenário ele não foi testado, mas mostra o Ciro Gomes na liderança como terceiro colocado, e os outros candidatos, que é o João Dória, Mandetta e Rodrigo Pacheco, não chegam a somar 9% das intenções de voto. Então, esses três candidatos em conjunto não alcançam nem 9% das intenções de voto. Num segundo cenário que o Instituto testou, ele tira o Dória, coloca Eduardo Leite e acrescenta a Simone Tebet, do MDB, Sérgio Moro, Datena e Alessandro Vieira. E nesse cenário, como é que ficou? Ficou 41% com Lula liderando, Bolsonaro cai de 28% para 25%, Ciro Gomes alcança 9% das intenções de voto, aí ele dá uma caída com esses nomes acrescentados nesse segundo cenário, e o Moro aparece com 8% das intenções de voto, e todos os demais nomes, Eduardo Leite, Simone Tebet e Datena e Alessandro Vieira, não chegam a ter 3% de intenções de voto. Mediu as intenções de voto no cenário espontâneo. O cenário espontâneo ficou da seguinte forma: Lula aparece com 31% das intenções de voto, Bolsonaro com 24%, Ciro Gomes com 3% e Sérgio Moro com 2%. E Dória mais Mandetta, citados ambos com 1% das citações no cenário espontâneo. E foram testados também alguns nomes para o segundo turno, e todos que estão no segundo turno, que aparece aqui testado no segundo turno, está Lula contra Bolsonaro, Lula 50%, Bolsonaro 32%, Lula e Ciro. Aí Lula já tem uma queda de 1% da intenção de voto, Lula 49%, Ciro 29%. Aí foi testado também com Moro, Lula 52%, Moro 34%, Lula 51%, Dória 23% e Lula 50%, Eduardo Leite 22% das intenções de voto. Isso é o cenário testado com os outros candidatos sendo o adversário Lula. E também foram testados nomes contra o atual presidente, que é o Bolsonaro. E o melhor candidato que se desempenha em relação ao Bolsonaro é o Ciro Gomes. E ele aparece aqui. Ciro Gomes se sai melhor com 44% das intenções de voto a 34% de Bolsonaro. Então, e todos os cenários testados com os nomes
daquilo que as pessoas estão querendo transformar como terceira via, né, que é a mídia, né, a, a sociedade, a elite, ela tenta transformar como terceira via, todos eles derrotam Bolsonaro. Né? Aí aparece aqui João Dória com 40% das intenções de voto contra 33%, e Eduardo Leite com 37% das intenções de voto a 34% do Bolsonaro. E essa é a pesquisa. E o que essa pesquisa retratou? Ela só retratou aquilo que vinha sendo tendência nas pesquisas anteriores, né? Ciro Gomes em terceiro colocado, né? E aí se mantém, quando aparece o nome do Sérgio Moro, Ciro Gomes ainda fica mais disputado esse campo do terceiro colocado, né? Fica mais competitivo, né? O Sérgio Moro costuma aparecer com 7%, 8%. Ciro Gomes varia nas pesquisas, dependendo da pesquisa, de 6% a 9%, a 11%. Tem algumas pesquisas que, dependendo do cenário, já saiu com 12% das intenções de voto. Né? Então nós temos aí, quando aparece o Sérgio Moro, o terceiro lugar mais disputado. Né? E é isso, a pesquisa retrata o momento, o cenário do momento. Mas a política, a disputa eleitoral, ela ocorre com o decorrer do tempo. Né? Claro que a pesquisa ela retrata o momento, mas como diz o Ciro Gomes, a vida é um filme. Né? E a pesquisa ela tira o retrato daquilo que as pessoas estão sentindo no momento. Então é isso, meus amigos. Essa foi a pesquisa realizada pelo Instituto IPESP, divulgada nessa quarta-feira, dia 3 de novembro. Joia? Agora nós vamos para outra notícia do dia, que saiu aqui quentíssima. Né? Nós temos aqui Datena. Datena agora fez um movimento, né, que ele já não estava agradando mais do PSL, né, porque ele foi para o PSL com a promessa de que seria candidato à presidência da República. Porém, o PSL não cumpriu com essa promessa, fez uma aliança com democratas, e dessa aliança surgiu União Brasil, né, que ainda vai passar pelos trâmites, né, no Tribunal do Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral. E então o Datena não se viu mais dentro desse partido. O que ele alega? Ele alega dessa forma para a entrevista que ele concedeu para a Veja. Ele diz que deixou o PSL por ter perdido espaço dentro do partido, que a fusão entre o DEM e o PSL para formar a União Brasil acabou que ele sentiu que não tinha mais espaço para ele dentro dessa fusão que foi realizada recentemente. E com a saída do apresentador, ele anunciou na TV sua filiação ao PSD do Kassab, do Gilberto, que deve ocorrer no dia 24 de novembro em Brasília. Antes candidata à presidência no antigo partido, Datena irá concorrer a uma vaga ao Senado. Então, toda aquela especulação que havia sobre Datena ser ou não candidato à presidência da República, agora se findou para que ele vir ao Senado de São Paulo, concorrer pelo PSD, candidato a senador no estado de São Paulo em 2022. Além do PSD, ele também recebeu o convite do PDT para ser vice da chapa presidencial do Ciro Gomes como candidato. O que o Datena não esconde é uma admiração. Né? O Datena tem uma certa... adquiriu, né, com o tempo, com diálogos que eles tiveram, em entrevistas, em várias situações, Datena adquiriu
uma certa admiração pelo Ciro. Não só pela inteligência do Ciro, mas também pela sua capacidade de entender as causas dos problemas brasileiros, né? De saber, pela sua experiência como governador, como ministro, como deputado, como prefeito, e com essa experiência ele entender na raiz qual é o problema do nosso país e por onde que passa as soluções desses problemas do nosso país enfrenta. E aí ele fala aqui: não impede eu estar no PSD e continuar achando o Ciro um grande cara. Abre aspas, isso é a fala da Atena. E até talvez ajudá-lo se for preciso politicamente. Minha admiração pessoal pelo Ciro é grande. Se houver necessidade de uma ajuda minha, ele terá, disse a Veja. Isso é o Datena falando na revista Veja. Então, ao menos no primeiro turno, Datena não deverá apoiar o pedetista, já que o PSD deverá lançar o Rodrigo Pacheco como candidato em 2022. O que me oferece uma coisa séria, além de séria e confiável, simplesmente isso. Palavras do Datena. Espero que a União Brasil tenha sorte, mas não me interessa nem tempo de televisão, nem o dinheiro que eles têm. Prefiro um partido em que as pessoas estejam empenhadas em pensar no povo e não mais em si, concluiu. Então é isso, meus amigos. Datena, agora, pelo visto, tudo indica que ele vai ser candidato ao Senado Federal pelo Estado de São Paulo e pelo PSD, e não esconde, né, através da sua filiação no PSD, a sua intenção, o seu interesse em ajudar, de alguma forma, a candidatura do Ciro Gomes, pela sua admiração que ele adquiriu nessas conversas, nessas entrevistas que o Ciro Gomes concedeu no programa de rádio dele e de televisão. Então é isso, meus amigos, vamos aguardar aqui que possa ocorrer. Lembrando que o PSD do Gilberto Kassab quer lançar o Rodrigo Pacheco, inclusive foi o lançamento da filiação do Rodrigo Pacheco ocorreu no Memorial JK, né, e o discurso, né, que vem sendo trabalhado dentro do PSD junto ao Rodrigo Pacheco trazendo a memória do Juscelino Kubitschek, com aquele lema desenvolvimentista e aquele lema também dos 50 anos e jargão famoso da época do Juscelino Kubitschek. E eles têm tentado trazer essa narrativa para o Rodrigo Pacheco, encarnando uma pessoa equilibrada, uma pessoa com a postura de um republicano de fato, uma pessoa republicana que respeita a questão da democracia, dos processos democráticos, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem a capacidade de dialogar, que tem a capacidade de articular, e trazendo consigo esse lema do JK, né, que a filiação dele foi realizada no Memorial JK, do Juscelino Kubitschek, trazendo para si esse jargão do desenvolvimentismo, né, do crescer o Brasil 50 anos em 5, e tudo isso tentando talvez agradar alguma parcela do eleitorado ou construindo uma narrativa nesse sentido a longo prazo. Talvez isso dê algum resultado mais para frente. Mas por enquanto é isso, meus amigos. Está aí. Essas são as notícias do momento político atual, da questão da corrida eleitoral do ano que vem. E até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no nosso canal, que a gente vai começar a fazer vídeos diariamente aqui. E a gente vai fazer comentários, análise a respeito dessa corrida eleitoral do ano que vem, que vai ser muito interessante de acompanhar. Talvez, se não, vai ser a eleição mais importante da história do nosso país. Então fiquem atentos, pensem bem antes de escolher um candidato
Analise com calma, não vá pela paixão, mas sim pela razão, que nosso país vai precisar muito de um governante sério, um governante experiente, um governante que saiba fazer as coisas acontecer e saiba os caminhos das pedras, né? Que não é aquela pessoa que chega lá inexperiente e ainda tem que aprender a governar, tem que aprender a, os caminhos de ser o chefe do executivo, né, e de fazer as coisas, os seus programas de governo acontecerem. Não, nós precisamos de pessoas que já sabem como é que funciona e têm os caminhos corretos para poder executar essas políticas públicas. Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa o like e deixa um comentário aí de o que vocês acharam do nosso vídeo. Um abraço a todos vocês.